Boa tarde, professor. Começando aqui a apresentação. Aqui no caso nós temos a tabela do meu compressor que eu estou utilizando aqui da câmara fria com o gás refrigerante o R22. Aí nessa tabela nós temos aqui os três valores: a temperatura de condensação a 35 graus Celsius, a 45 e a 55 graus Celsius. Só que para a gente vai utilizar é apenas a de saída no condensador de 55 graus Celsius. Bom, tá aqui, professor, já é a tabela com a respectiva temperatura de 55 graus Celsius, que vai ser a saída lá do condensador, que nós vamos utilizar. Aí nós temos aqui nessa primeira coluna as temperaturas de evaporador de menos 35 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, menos 25 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, menos 15 graus Celsius e menos 10 graus Celsius. E aqui na quinta coluna nós já temos respectivamente os valores dos fluxos de massa, que no caso nós vamos só alterar aqui, que está em quilograma por hora, vamos botar para quilograma por segundo. E aí vamos determinar, utilizar esses valores no gráfico. Aqui já vamos à utilização do programa do ES, em que eu coloquei os valores das temperaturas de evaporação para adquirir os respectivos valores das pressões. Aí foi colocado: a pressão 1 está associada à temperatura de menos 35 graus no evaporador, a pressão 2 a temperatura de menos 30 graus no evaporador, a pressão 3 está associada à temperatura de menos 25 graus, a pressão 4 a temperatura de menos 20 graus Celsius no evaporador, a pressão 5 a temperatura de menos 15 graus Celsius no evaporador e a pressão 6 a temperatura de menos 10 graus Celsius no evaporador. E dando a continuidade, já vai ser apresentado no programa também as respectivas diferenças de pressão. A diferença de pressão vai ser em relação à pressão do condensador menos a pressão 1 adquirida pela temperatura 1, que foi a de menos 35. A diferença de pressão 2 é a pressão, vai ser igual a diferença entre a pressão do condensador menos a pressão 2 a menos 30 graus Celsius. A diferença de pressão 3, a pressão do condensador menos a pressão 3 a menos 25 graus Celsius. A diferença de pressão 4 vai ser a pressão do condensador menos a pressão 4, que é de menos 20 graus Celsius. E a diferença de pressão 6 vai ser a pressão do condensador menos a pressão 6, que é da respectiva temperatura de menos 10 graus Celsius. Aqui, professor, já estamos apresentados os valores no programa do ES, tanto das pressões como das suas respectivas diferenças de pressões. Aí nós temos que a pressão ficou 36,56 kPa e a diferença de pressão ficou 735,8 kPa a 1. Na pressão 2 nós encontramos o valor de 46,37 kPa e a diferença de pressão ficou 726 kPa. Na pressão 3 encontramos o valor de 58,15 Pascal e a diferença de pressão ficou de 714,2 kPa. Na pressão 4 encontramos o valor de 72,18 kPa e a diferença de pressão foi de 700,2 kPa. Na pressão 5 foi encontrado o valor de 88,75 kPa e a diferença de pressão foi de 683,6 kPa. E na pressão 6, que é a da primeira relação à primeira temperatura, né, foi da última temperatura lá que diga, foi de 108,1 kPa e a diferença de pressão foi de 664,2 kPa. Aí aqui nós temos o gráfico da variação de temperatura em função do fluxo de massa. Nesse gráfico nós podemos perceber que com o aumento da
quer dizer, com a diminuição da diferença de pressão, aumenta-se o fluxo de massa. Ou então o fluxo de massa aumenta com a diminuição da diferença de pressão. E aí foi gerado uma reta decrescente, né? Que justamente é devido ao que? A diminuição da variação de pressão gerou um aumento no fluxo de massa. São inversamente proporcionais. Quando um cresce, o outro decresce. Quando o fluxo aumenta, a variação de pressão diminui. Quando a variação de pressão aumenta, o fluxo diminui. Aqui é a conclusão. Dessa forma podemos concluir que com a diminuição da variação de pressão, aqui tem a temperatura de pressão, aumenta-se o fluxo de massa.